Eu nem sei como faço isso. Eu tenho que achar o meu. Eu tenho que achar o que aqui? O teclado? Preferência. É aquilo que eu te expliquei ontem, assim, ó. Tô gravando a partir de agora, tá? Tá. Faz total diferença, e depois quando tu assistir a prova das meninas, tu vai ver que faz total diferença eu acompanhar o teu rascunho. Uhum. Eu não queria que tu compartilhasse a tua tela do WhatsApp, porque daqui a pouco vai entrar uma mensagem aí, eu acho uma invasão de privacidade desnecessária. Eu queria que tu Aham. achasse um outro jeito do teu celular para tu escrever com o teclado. Mas se tu não achar, vai ser o jeito, porque nós já estamos no segundo dia e eu tô aqui desde que horas? Não era nem uma hora, né? Nós estamos quase mais de uma hora aqui, quase, tentando. Então, vamos ver se for o único jeito de compartilhar a tela do WhatsApp, vai ser. Faz aí, que nem tu fez ontem. Lembra dos passos? Do WhatsApp? Aqui na. Não, eu não Compar... fiz. Fez, Você meu lembra? A gente amor. não chegou a fazer. Fez porque eu enxerguei a tela do teu WhatsApp. De novo. Vai lá num botãozinho que tem um quadradinho e uma flechinha para tu compartilhar a tela Ah, comigo. sim, verdade. Tá. Tá? Tu fez isso ontem. Tu tá tão nervosa que não Isso. tá te lembrando. Vamos lá. Tá. Eu vou Compartilhar. aonde agora? Compartilhar a tela. Para mim tá compartilhar quadro branco, é isso? Será? Pode tentar. Esse quadro branco, eu vou te dizer que ele é mais chato do que o que tu estava tentando fazer antes, mas vamos tentar por aí. Melhor do que o Não, WhatsApp. peraí, deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Vê se tu consegue. Não, eu Peraí. tava compartilhando, agora tu tirou. Ah, é? Sim. Peraí, favorito, tela. Tela e o Zoom começará a capturar tudo que foi exibido na tela, é isso? Isso. Tá. Tá? Aham. E aí tu Eu tem não tô te algum... vendo. Tá, não tem problema. Tu tem como... Tu tem uma outra forma de digitar que não seja o teu WhatsApp ou tu não vai querer pelo WhatsApp mesmo? Acho que só pelo WhatsApp. Então Aí abre eu aí o teu entro no WhatsApp. WhatsApp? Entra, Isso. Tá. tá? Tô na sua página. Tá. Coloca aí então caso 1. Tá. Tu tá com o teu material aí, né? Uhum. Tá. Deixa eu desligar minha Aí aqui eu câmera. digito. Isso, digita aí caso 1. Não manda, não fica enviando, não precisa mandar enviar, só coloca caso 1. Não tô enxergando. Peraí. Ah, tá. Agora sim. Caso 1, Tá. tá? Então, recapitulando, ontem eu te expliquei. Eu vou te falar o caso, aí tu vai fazer o teu Aham. rascunho, digitando o máximo possível de informações para digitar. E aí, Tá. quando a fórmula estiver pronta, tu vai me dizer, deu, Lauren, tá pronto. Quando tu estiver rascunhando, eu vou estar aqui, mas eu vou até desligar o meu microfone e a minha câmera. E tu vai fazer o teu rascunho, quando tu me disser, deu, terminei, aí eu vou olhar, eu já tô olhando o teu rascunho o tempo todo, né? Aí eu vou olhar, tu vai me explicar a fórmula. É importante que tu saiba assim, ó, quando tu me disser terminei, é esse o jeitinho que tu vai escrever, que a fórmula devia ter escrita para mandar para a farmácia, tá? Entendi. Eu tenho um formulário meu aqui, eu não posso escrever à mão e te mandar foto dele, não, né? Não, Tá. E tá? esse rascunho tem que fazer sempre aqui pelo WhatsApp. Eu não posso fazer um rascunho em papel para mim e depois colocar para você, não. Você quer saber Não exatamente vai, isso, né? Como é que eu tu não vai penso? ter como colocar, meu amorzinho. É isso que eu quero te dizer. Não. Dizendo o seguinte, eu, você vai pedir para eu anotar. Eu vou anotar, né? Tá? Essa anotação eu tenho que fazer no WhatsApp. Eu não posso fazer num papel aqui comigo e depois passar para o WhatsApp. Não, porque eu preciso na prova constar, entende? Na chamada aqui. A, Entendi. pro, Tá bom. a tua comprovação, entende uma coisa? Eu já expliquei para vocês que a lei vai mudar. O Aham. que Tá, entendi. prova o meu WhatsApp? Meu WhatsApp não prova porcaria nenhuma para a lei, entendeu? O que prova para a lei é tu fazer a prova de uma forma gravada que comprova que não foi a Joana que fez aquela coisa que eu recebi ali no WhatsApp da Rejane, por exemplo. Tá bom. Entendeu? Entendi, tá bom. Tá? Isso Aham. não é chatice da professora, eu estou me preocupando em ter comprovações para que vocês futuramente não tenham nenhum impedimento para atuar como terapeutas florais. Tá bom. Vamos lá, Tá? então. Então tá.
2 horas. Vamos começar. Tá. Então, recapitulando, quando tu me disser terminei, a fórmula tem que estar escrita conforme, pode ter todo o rascunho aí junto, não tem problema, mas tu tem que me mostrar, essa é a forma que o farmacêutico vai receber a fórmula desse paciente, tá? Tá. Então tá. É uma menina de 12 anos. Ela é criada por uma tia idosa, porque a mãe faleceu e o pai ele está internado e ele tem problemas mentais, o pai, tá? E o pai passou por uma situação que duvidam da honestidade dele. Só que ela sabe, essa menina, ela sabe ela sabe que o pai não cometeu nada do que estão acusando, tá? Ela sabe que o pai não é desonesto, o pai ele tem uma deficiência mental bem grave, assim, então as pessoas não confiam, né? Pela questão do rótulo, assim, não acham que não sabe o que ele está falando e que ele deve estar mentindo, e ela sabe que ele não está mentindo. Só que ela não tem como provar, porque a única pessoa que podia provar, uma pessoa que ela sabe que podia provar, ela não tem acesso. Então, essa menina, imagina o que ela está vivendo, assim, essa angústia de saber que o pai é inocente, ela sofre por ver o pai sofrendo, sofre pela distância também, né, com a internação, eles estão distantes e tal, e ela tá, assim, querendo resolver a situação, querendo provar, querendo tirar o pai de lá, entende? E essa tia que cria ela, idosa, ela também não tem alcance para provar nada, porque ela não tem provas. Só a única pessoa que tem provas, eles não têm mais acesso. Porque a pessoa morreu? Não, eles não sabem onde está a pessoa. Não sabem nem onde, não E tá tem sendo nem acusado de quê, rastro. sabe? Oi? Desonestidade. Isso, Uhum. tá? Tá. Tem alguma dúvida? É, essa menina tem mãe? A mãe faleceu. Assim, tá. Tia idosa, mãe falecida. Tá? Então Uhum. vou desligar o meu microfone, mas eu tô aqui, qualquer coisa tu me chama que eu ligo o microfone. Vai fazendo o teu rascunho aí bem tranquila, de preferência sempre escrevendo na tela, tá? Tá. Beijo.
Rê, Oi? não te Ai, que preocupa em susto. não te preocupa em corrigir, assim, o teu rascunho é só importante que eu esteja acompanhando, não te preocupa em corrigir a Uhum. digitação, não é isso que eu vou É, avaliar, tá. tá? Eu tô vendo que tu tá indo e voltando, se é só essa tua preocupação, não te preocupa. Só quando tu Tá. terminar, tu me diz que quando a fórmula estiver prontinha do jeito que tu entregaria. Eu tô com dificuldade de colocar a acentuação, porque quando eu chego aqui para uns acentos, aí me dá como anotação, entendeu? Tá. Mas Por exemplo, eu não, queria botar 2 pontos aqui, eu não estou conseguindo. tá, não tem problema, bota Enter. Tá. O importante é que como eu te disse ali, tu não precisa corrigir a digitação lá em cima, mas o importante é que a fórmula esteja direitinha. Qualquer coisa tu me avisa se tu não está conseguindo. Não, não precisa isso, meu amor. Não? Não, Tá. porque isso tudo é uma coisa que tu vai caso a caso, né? Por exemplo, quantas gotas vai usar, quantas vezes por dia também a posologia, não tem problema. Só preciso saber que tu entendeu a forma que o farmacêutico vai receber e que isso não tenha um erro, entende? Porque se o farmacêutico recebe algo que ele pode interpretar errado, eu preciso te ajudar a corrigir. Entendi. Tá.
Pronto. Assim que tu entregaria? Peraí. Não te preocupa com a posologia. A fórmula é assim que tu entregaria? Peraí, deixa eu só corrigir se tem alguma coisa aqui. Walnuts, hairspring. Sim. Assim que tu entregaria. Uhum. Tá. Envia para mim, para eu te mostrar uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O teu cliente sairia da farmácia com 8 vidrinhos de floral. Peraí. Tem que botar o mais? Sim. E os parênteses? Ah. É o que eu te falei, que eu não estou conseguindo fazer. Não estou botando parênteses, não estou conseguindo. Eu até coloquei um erro de digitação ali, era o Walnut, mas eu escrevi ali para tu ver como é, ó. Tô te mandando de novo. O Walnut. Então, esse parênteses eu uso. Tá. Só que eu não estou conseguindo colocar. Tá, e tu tem que colocar o mais, porque senão, ainda mais que tu colocou, eu não sei se tu colocaria também um abaixo do outro, o farmacêutico Não, iria também não. entender, tá? Mas assim, o Não. farmacêutico iria entender, então, se fosse dessa forma, e é por isso que eu te digo, eu preciso pontuar para ver se vocês entenderam direitinho. Uhum. Imagina que Tá. transtorno, né? O teu cliente vai e às vezes ele vai fazer paciência, ele acha que é assim. Talvez é a primeira vez que ele vai Entendi. na farmácia e aí o farmacêutico, se for sacana, ou se entender realmente que isso são 8 frascos separados, vai sair caro o tratamento, vai ficar chato do cliente aderir, porque imagina, ele vai ter que abrir 8 frasquinhos cada vez que ele vai tomar, e talvez esse cliente nem volte e te diga que é um saco fazer tratamento floral, né? Ali tá, agora eu tô vendo. Isso, tá? Então, assim, ó, tu coloca, eu vi a foto ali que tu colocou. Agora. Só pra você Aham. saber, Tá, é assim que eu entrego. tá. E ali tá com vírgula. O mais usual é o mais, tá? Porque isso não deixa dúvida. Mas, tá, aqui tá Isso, com vírgula, é. isso, tá? Eu nunca Assim, fiz com mais, não. tá. O que acontece? Eu vou te ser bem sincera, eu acho que não aconteceria um problema, tá? E talvez os teus clientes não devem ter Uhum. tido problema. Mas se pegar um farmacêutico chatinho, sei lá, o mais usual é o mais. Então eu Entendi. prefiro Mais. que Tá. vocês coloquem com mais, tá? E Uhum. sempre Tá. revisar assim essa questão do parêntese, tudo ok. Agora deixa a tua fórmula aí na tela que eu vou te pontuar. Eu vi ali que tu colocou as justificativas, tá? Então, Aham. não vou pedir que tu repita, porque eu vi ali tua justificativa. Deixa eu pegar aqui meu celular, então, que eu preciso ver a forma. Ali, quando tu colocou o... Vai no teu rascunho ali no Sunflower. Sunflower. É. Sunflower, Deixa, feito para deixa, dificuldade com o pai interno e figuras de autoridade. tá. Olha só, deixa eu pontuar flor a flor contigo. Tá muito boa a fórmula, tá? Eu acho que é bem legal. Tu tinha colocado Mimulus, depois tu tirou, porque Mimulus tem no Rescue, é isso, né? Tu tirou ali. Isso. Tá. Não tem problema, tá? Eu quero te dizer que tu pode manter. Se tu acha assim, a pessoa tá super com medo, tu pode colocar Mimulus e Rescue, não tem problema. Mas eu vi. Tá entendendo por que é importante eu acompanhar o raciocínio de vocês? Até isso eu Entendi. percebi que tu tirou uma coisa. Então, assim, não é chatice da professora, é porque Uhum. facilita muito eu perceber como é que como é que tu absorveu o aprendizado do curso inteiro, entende? Então, assim, ó, o Walnut perfeito, Rescue ótimo, Cherry Plum maravilhoso, Sunflower
especialmente pela questão de figuras de autoridade, tá? Nesse caso. Isso, Porque, é por porque você exemplo, falou que ela não sabia o que fazer, né, com as pessoas em volta. Ela quer tirar o pai do isso. hospital e não Uhum. consegue. Foi nisso que eu pensei. Isso, Tá. perfeito. Porque se tu tem essa visão do Sunflower e realmente ele trabalha isso, perfeito. Se tu tivesse me dito assim, Sunflower para relação com o pai, eu ia dizer, como assim? Por quê? Porque com o pai tá tudo certo, né? Então, aí tu me Uhum, mostra que tu entende a amplitude dessa flor, né? uhum. E aquilo que a gente sempre fala, tem aquela flor de Saint Germain lá que eu cito, que serve para cãibra e piolho. A pessoa precisa ter piolho? Não, ela pode se beneficiar, ela pode se beneficiar daquela flor, né? Então, assim, ela precisa Uhum. ter um relacionamento ruim com o pai para se beneficiar dessa flor? Não. Ela está realmente num conflito com figuras de autoridade, né? É. É, eu, o que eu queria que tu me explicasse sobre High Soap ali, para liberar o sentimento de culpa e poder agir. Tu acha que ela, pelo que o relato que eu te coloquei, tu acha que ela está se sentindo culpada? É culpada também isso, por não conseguir tirar o pai do hospital, por estar sem, assim, tá quase que de mãos atadas. Ela não consegue, não tem acesso. A pessoa que poderia liberar o pai não está conseguindo liberar ele do hospital sozinha, Sim. não pode contar com a tia. E eu acho que isso gera culpa, sabe? A pessoa está sempre se cobrando, né? Uhum. Foi nesse Tá. sentido. É uma linha de raciocínio tua, e eu sempre vou respeitar, Uhum. sempre falo para vocês que a visão de vocês é soberana, mas eu quero te pontuar, assim, sempre vou também tentando contribuir com vocês, né? O que que eu quero te Tá. pontuar? Imagina uma criança de 12 anos enfrentando uma sobrecarga imensa, tendo que, com um trauma importante, né? Tendo que lidar com figuras de autoridade que já não é fácil. Tu imagina um diretor de um hospital psiquiátrico olhar para uma pirralha de 12 anos, né? Uhum. E aceitar que ela tenha uma verdade para falar, né? Já é difícil. Isso. Então, se a gente trabalha essa questão pontuando da culpa, ela realmente ela é pequena diante de tudo isso, entendeu? Ela tá realmente muito sobrecarregada. Inclusive, tu botou a Oliver Sim. ali justamente por isso. Então, eu não veria a necessidade de trabalhar a culpa aí, porque assim, ela tá fazendo até mais do que poderia. Ela tá até ultrapassando pobrezinha, os Uhum. limites dela mesmo, né? Mesmo que tu tenha pontuado ali com pink arrow para os limites saudáveis. Mas, tu entende? Ela Entendi. já tá ela tá sendo uma heroína, né? Tá? Sim, entendi. Mas é só uma reflexão aqui. A É, o que eu fórmula tá coloquei era isso. Às perfeita. vezes, quando você não consegue fazer alguma coisa pelo outro, Sim, às vezes a gente fica se sentindo mal, né? Não sei, claro. é o que você falou, tem a ver com o meu jeito também, né? Sim, Bom, tá. Entendi a tua colocação. tá. Tá. Agora, então, caso 2. Agora, os parênteses, Hum, eu não estou conseguindo colocar, tá, tudo bem. É que tá? aquilo que eu Agora te o falei, mais, tudo bem. por isso que eu falo para vocês que eu não digo, eu não disse é obrigatório, mas eu disse a prova façam no computador, que é muito Uhum. melhor. E no Ah, outra celular é coisa, isso. eu não vou conseguir botar vírgula nem um sinalzinho de mais. Tá, não, eu preciso só pontuar isso em prova para que tu não tenha dúvida de que tu recebeu essa Ok. orientação e que isso é a orientação segura para o farmacêutico receber, Uhum. tá? Tá, tá bom. Tá sendo totalmente Ui, atípico, porque eu já te disse que a prova nem era para ser pela tela do sim, WhatsApp, tá? te agradeço mais É uma que, vez. é que assim, é o que a gente conseguiu Lauren, tu é agora, foda. porque a gente Vai. já está 2 dias tentando, E né? que Então, isso, e que isso conste no áudio, tá? Vai lá, né? Tu é foda. Vai, obrigada. manda. Vamos ver então, caso 2. Um, um homem, Hum, 52 anos, pai de 2 filhos, um casal, adotivos. uhum, Ele, ele é pai solteiro e ele tá, por exemplo,
não está vendo jeito de se adaptar. As crianças são crianças, tá? De 8 e 10 anos, mais ou menos. Então, agora as crianças em casa, né? Com quarentena, com tudo isso. E ele está se virando em 1000 para cuidar de tudo, se reinventar no trabalho, que ele está também trabalhando home office. As crianças estão tendo aula home office. Ele já não sabe mais o que fazer com as crianças em casa. Então, já viu, né, a cena. Uhum. Ele tem também os pais dele, idosos, que não estão morando com ele, mas é também uma preocupação. Então, é isso, assim, é uma questão de adaptar essa nova realidade, de conseguir não surtar com relação a tudo isso, de dar conta de tudo isso, né? De alguma forma atender, porque imagina, os pais são idosos, as crianças estão em casa, ele não fica querendo juntar as crianças com os pais, porque são 2 grupos de risco que ele não pode misturar, mas às vezes ele tem que sair de casa para ir ao supermercado, para passar na casa dos pais para deixar a comida dos pais, né? O alimento, enfim. E tá se virando como pode, ele é sozinho para tudo isso, né? Uhum. Acabou? Acabou. Tá. É difícil? Não, Não tá nada. Olha aqui, ó, que fique registrado também que vocês são umas cagonas. Que tu diz que eu sou foda e vocês são umas cagonas. Tu usou aí, como é que foi? Califórnia, quantos sistemas tu usou? Deixa eu ver aqui. 7 ou 8. Então, olha aí. Não, 7 ou 8 florais. Tu usou 2 sistemas, Califórnia e Bar. Ah, sim, E depois tá. vocês ficam me perguntando, quando fala em prova, perguntam, tem que usar outras flores que não sejam de bar? Aí eu digo, não vou cobrar só de bar, mas vocês podem usar outras flores. Ninguém consegue ficar só com bar. É verdade. Vou desativar minha câmera e o meu áudio, qualquer coisa chama que eu tô aqui. Tá, vamos lá. Hum.
Pronto. Vai. Não precisa, meu amor. Pode botar as Não. flores. Eu já entendi que tu tá com um problema com o WhatsApp. Ai, esse corretor é um saco. Eu vou te dar uma notícia. Esse teu, como é que se chama? Esse teclado inteligente, ele atrapalha um pouco. O meu corretor, ele já sabe o nome das flores, de tantas vezes que eu já digitei no celular, ele já entende como uma palavra conhecida. É. É. Mas eu não uso esse teclado automático que tu tá usando. Se não for teclado não, tá? Eu que digitei errado mesmo. Isso. Acho que é isso. Tá, então, deixa eu ver aqui. Tá, vi teu raciocínio ali. Achei bem bom. Ai, Zínia, dá um alívio mesmo para Eu tudo gosto isso que ele dele. tá. E amarantos, né, para essa questão da família. Só eu acho assim, uma coisa que ao meu ver não poderia faltar é Red Chestnut. Red Chestnut? O que tu acha? Dá uma olhadinha aí no teu material. Eu vou te falar que eu pensei. Só que eu fiquei na dúvida, eu não tinha certeza se o Red Chestnut é mais uma coisa assim que você... É uma coisa da pessoa. E eu entendi aqui que fosse o momento dele. É que nesse momento ele tá mais ainda preocupado com tudo isso, né? Ele tá, tipo, equilibrando pratos, né?
Porque ele está com os Mas o dois Red... grupos de risco, crianças e idosos, né? Então, essa Uhum, preocupação entre se virar em mil e cuidar uhum. dos familiares, né? Então, eu tinha uma concepção errada do Red Chestnut. Eu achei que o Red Chestnut era mais, assim, o pensamento negativo que você tinha em relação àquilo. Mas eu não o vi como negativo. O rapaz, né, no caso, Sim. como negativo. Eu fui mais naquela coisa que ele tinha que cuidar. Entendi o que você está falando. Mas então, eu estava interpretando o Red Chestnut de uma forma diferente. Ah, Para então mim, era tá. uma coisa de pensamento negativo da pessoa, que ele é assim. E isso tinha que tirar. E não, Eu não não vi é um ele negativo, é como. uma preocupação excessiva com familiares, que nesse caso, nesse momento de vida, vou até pegar meu material aqui para te Entendi. ler. Então, o Nesse Red momento Chestnut de pode ser vida, momento. não, e nesse momento de vida está totalmente compreensível. Eu acho que não tem ninguém Uhum, nesse tá, momento que não esteja precisando de Red Chestnut em Patins. Agora, entendi. hoje, no meu canal do Telegram, eu falei pro pessoal ali que se eu pudesse, eu subia nas nuvens e botava em Patins, para que toda a humanidade recebesse através das nuvens em Patins. Não é mais nem na caixa d'água, porque em Patins ajuda essa questão do tempo, né? A gente a fluir com o tempo de uma forma tranquila. E Red Chestnut também, a maior parte das pessoas está preocupada com seus familiares, né? Mas, Uhum, então, assim, é compreensível com relação a esse momento que a gente está vivendo, mas não quer dizer que ele não entendi. esteja com preocupação excessiva dos familiares. Eu vou ler aqui Red Chestnut para ti. Tá. Indicado para os que estão sempre ansiosos por causa dos outros, antecipando preocupações, imaginando o pior, preocupando-se com a preocupação dos outros, para os casos de extrema preocupação pelos problemas do mundo, para o medo de que um pequeno mal-estar em outra pessoa possa vir a se tornar um problema sério, para os que projetam ansiedade. Então, eu sempre falo que a gente percebe isso Uhum, muito, principalmente com relação aos familiares, né? A preocupação entendi. excessiva com relação aos familiares. Uhum, Embora seja compreensível nesse dia, nesse momento que a gente está vivendo, é uma preocupação que pesa aqui, sabe? É uma sim, coisa sim. que, meu Deus, tudo bem, eu tenho motivos, eu tenho razão para estar preocupado com os meus Uhum, familiares, tenho, mas aquilo gera uma tensão a mais para a pessoa, entende? entendi. Concordo agora com o que você está falando, porque realmente a minha. Eu até pensei no Red Chestnut, mas Uhum. eu coloquei mais nessa coisa. Achei que fosse uma coisa da pessoa mesmo, que ela tinha essa personalidade, que de alguma Sim, forma, entendeu? tá. Foi mais nisso. Então, Eu achei que era um pensamento negativo dele, assim, pensar sempre no pior. Eu aham, não vi por esse lado. tá. Por isso que eu botei o empates e o walnuts também, né? Mudanças. Sim, Mas entendi, tá. entendi o que você está falando. Agora eu já Até vou interrompo. anotar aqui para ver uma conotação diferente. Por isso que eu digo também para vocês, agora já interrompi o compartilhamento da tua tela, eu tô te vendo, tá? É assim, ó, Uhum. por isso que eu digo para vocês, por exemplo, eu vi que tu amou a Angélica, da Califórnia. Ah, Talvez tu bote sim, é porque Angélica assim, é uma afinidade, em vários- né? é porque eu acho nesse momento, eu acho que é imprescindível, Angélica, você ter amparado por alguma coisa, né? Sim. Então, assim, a gente sempre vai ter as flores que a gente mais se identifica, tá? Só que até eu gravei um áudio ontem lá no grupo, porque eu usei esse exemplo ontem em todas as provas que eu apliquei, e eu achei uma metáfora bem interessante de colocar para vocês. O que acontece? Eu tenho sempre. É importante que o material de vocês que vocês estejam familiarizados. O meu material ele é assim mesmo, porque esse livro está caindo, já mostrei várias vezes para vocês que ele está perdendo os pedaços, mas é porque eu sei mais ou menos aonde ele está as coisas, ó, caindo os pedaços, né? E Entendi. outra que, vamos pensar assim, eu tenho aqui o meu jardim na minha frente. Aí eu olho essa flor. Não, essa aqui é melhor. Aí eu olho para essa flor que está lá no jardim. Eu conheço ela, se chama Mimulus, vamos pensar. Tudo bem, eu olho para Mimulus, eu vejo a Mimulus, eu estudo ela, eu sei para que ela trabalha, legal. Quando eu vou atender um cliente e eu pego o meu relato do meu cliente, João, o João, esse aí, vamos pensar, preocupado, não sei o que, de que ele tem medo? Pô, ele tem medo que os pais peguem vírus. Então eu vou botar como se fosse um óculos do João, vendo o mundo pela ótica do caso do João,
e vou olhar para Mimulus de novo. Daí eu vou ver talvez uma característica da Mimulus que vai se aplicar bem para ele. Então, da mesma forma, por exemplo, esse Red Chestnut. Ah, eu acho que é uma coisa excessiva. Tá, tudo bem, mas então tu tem essa ideia, mas vai lá ler Red Chestnut. Aí quando tu lê e tu lê também o relato, às vezes tu enxerga que, olha, essa flor eu acho que cabe aqui, entendeu? Para esse caso ou para esse momento dessa pessoa, porque também às vezes não é só a questão da personalidade que a gente vai tratar, né? É o momento de vida daquela pessoa ali. Então é como se, então tá, agora eu vou tirar o óculos João e vou botar o óculos Maria, lendo o caso da Maria, vou olhar para Mimulus, a mesma flor. Entendi. Então essa flor vai atuar na Maria com essa característica aqui, com esse pontinho. Entende? Por isso que não tem como eu dizer para vocês, vocês vão fazer uma prova sem consultar o material. Seria ridículo da minha parte fazer isso. Menina, você sabe que assim, tem várias flores que eu tenho ela já na cabeça. Mas eu fui tentar gravar, eu não conseguia. Não ia, Que sabe? bom. É porque eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu gravo na hora que eu estou direcionando. Né? É a Claro. personalidade de cada pessoa que eu vou adaptar. Não Sim. consigo realmente. Assim, ó, eu sou capaz, obviamente, de fazer uma fórmula sem olhar o meu material. Sou muito capaz. E faço isso em alguns momentos, faço porque preciso. Mas, olha aqui, eu tenho um caderno com resumo, eu tenho um livro caindo aos pedaços, eu tenho outros resumos aqui, tudo. E eu consulto todos, porque eu sei da forma que eu anotei que vai me facilitar o olhar. E mesmo assim, quer ver? Hoje de manhã meu pai me ligou e me disse assim: minha filha, eu tô sentindo uma dor no meu joelho, aqui abaixo do meu joelho tem uns vasinhos, umas varizes. Será que tem floral para isso? Tem floral para tudo, só que agora eu não me lembro que floral, mas eu vou ver, vou pesquisar e vou fazer uma fórmula para ti. Já estou aqui com a fórmula dele, já mandei para a farmácia, que tem mesmo floral para varizes. Então, assim, claro que na hora eu não me lembrei, porque não é algo que corriqueiramente vem à minha mente, mas tem. Então, eu vou consultar o meu material e faço a fórmula, entende? Então, a gente tem que ter essa disposição sempre de ler e consultar. E no início vai acontecer de vocês terem ali a anotação, por exemplo, anotei tudo do relato do paciente, beleza. Aí tu vai sentar para fazer a fórmula. Aí tu vai ler uma coisa que tu escreveu ali e tu vai pensar, por exemplo, essa questão aí, será que ele está negativo com relação aos familiares? Como será que está esse sentimento dele? Daí tu manda uma mensagem para ele, antes de me entregar a forma. Olha, queria que tu me falasse um pouquinho mais, quando tu me disse ali da tua preocupação, como é que é essa preocupação, assim? Tu tá tirando o teu sono? Como é que tá se manifestando? Pergunta mais, antes de entregar a fórmula. Ou, às vezes, tu vai lembrar, e também eu não recomendo que vocês façam a consulta e daqui a 15 dias entreguem a fórmula. Não. Senta o quanto antes, porque tu vai lembrar, às vezes, com a tua anotação, tu vai lembrar de alguma coisa que ele falou, ou de uma expressão. A gente também, na verdade, a gente está avaliando a pessoa como um todo, né? De uma expressão. E você acaba deixando a pessoa ansiosa, né? Se Claro. demorar muito também, né? Não, com certeza. Mas eu digo assim, às vezes tu vai lembrar da expressão que ele fez quando falou tal coisa e aí aquilo te passou, né? Então, isso vai estar fresquinho na tua memória para tu montar a fórmula, entende? Então, tudo isso é material e não tem como, de novo, não tem como eu exigir que vocês decorem, mesmo que fosse só com as flores de Bach. Se eu dissesse, olha, vocês façam a prova só com as flores de Bach. Eu não posso exigir que vocês decorem. Obviamente, vão ter várias flores que vocês vão dominar de cara, na verdade, que vocês já estão dominando nesse período do curso, e que vocês são capazes. Se eu pedir, tu é capaz de fazer uma fórmula aí sem olhar o teu material. Mas só que eu não estou avaliando a profundidade do terapeuta floral se eu fizer isso com vocês. Então, o fato não é ela consultou ou não o material, o fato é o quão profundo ela foi nesse caso que eu passei agora. E, de novo, quantos sistemas tu usou agora? Deixa eu ver. Tu usou Bach... 8. Não, sistemas. Tu usou Bach sim, 3. e Califórnia. E Minas. E Minas. Isso, Amarantos. três sistemas, tá? Então, olha só. Por quê? Porque tu foi muito mais profundo. Porque
Tem flor de Bach que trabalha relacionamento, legal, mas tu foi lá buscar em Minas uma flor que trabalha harmonia familiar, que é exatamente o que ele está vivendo. Então vai muito mais Bom, na raiz da questão. passou o Red Chestnut, mas botei o amaranto. Legal. Sim, entende? E tá tudo bem, Entendi. é um olhar diferente. Uhum. É só importante que tu saiba por que tu colocou, que nem na fórmula anterior. Por que tu colocou sunflower? Porque a questão da autoridade. Ponto. É isso. Se tu não souber justificar, isso que é o problema. Por isso que eu vou bater sempre nessa tecla de vocês. Por que tu botou tal flor? Tu tem que saber por que tu botou. Porque, vê bem, eu vou pegar o meu material aqui, as formas dos meus pacientes. A Luana, que tu conhece, que agora ela é aluna, ela é tua colega, né? Quando tu conheceu ela, não sei se tu estava na aula que a Luana veio. Sim. Tá. Naquela aula ela não era minha aluna ainda, ela era minha paciente. A Luana tem uma fórmula dela aqui em maio de 2017, tá? Uma fórmula que eu olhando, eu não me lembro dessa data, claro, nem desse atendimento, mas eu olhando aqui, eu sou capaz de te dizer que eu trabalhei com ela imunidade, porque tem equinácea da Califórnia. Eu trabalhei com ela traumas, porque tem Star of Battling. Deve ter sido em seguida que a mãe dela faleceu, alguma coisa assim, tá? Agora eu tô associando uma coisa a outra, mas eu tô olhando a fórmula dela e te digo o que eu trabalhei. Mariposa Lily, trabalhei a relação dela com a mãe dela. Gentian, porque ela devia estar deprimida. Tá entendendo? 2017, obviamente eu não sei isso de memória, se eu não consultar aqui, eu não sei. Então, tu tem que saber por que tu botou tal flor. E às vezes, no início, é que eu não coloco mais, né? Ai, por que eu botei Gentian? Não preciso mais colocar, mas no início vocês talvez precisem. Que nem tu fez aí no teu rascunho, sunflower para trabalhar tal coisa. Porque se um dia o paciente vier, e ele tem todo o direito de tentar entender a fórmula dele, né? E vier te perguntar, tu vai dizer, eu coloquei essa flor porque te ajuda a trabalhar essa questão da autoridade. E ajuda muito, né, colocar isso. Eu coloco em caderno. Tem vários, meus são assim, tem os caderninhos. Aí eu faço a mesma coisa, né? Coloco do lado o que é. O que facilita isso para mim? Na hora que eu vou. Às vezes tem pessoas que assim, a fórmula é muito parecida com outra, porque os problemas são mais ou menos os mesmos. Então, teve uma essa semana que eu fiz assim, quase que copiei. Foi uma coisinha ou outra que eu mudei, porque tinha uma diferença de uma pessoa para outra, mas eram problemas mais físicos até, de saúde. Sim. Bem parecido. Agora, o que não pode é, por exemplo, assim, ó. Vou te dar um exemplo de uma flor bem ampla. Essa que eu adoro citar sempre, Anis, de Saint Germain. Anis, para prisão de ventre, força de memória, ativa o intelecto, cãibra e piolho. E piolho. Tá, se tu anotar assim, porque anis serve para piolho. Poxa, tu perde todo um resto de potencial um espectro assim que ela ajuda, então tu não pode chegar lá e anotar anis piolho, né? Claro, se tu tem um paciente que veio tratar piolho, na recomendação floral dele, no teu rascunho, na recomendação floral não, desculpa, no teu rascunho do teu atendimento, na evolução do teu paciente, tu pode botar ali anis, piolho, porque daí tu sabe que tu estava trabalhando, tu colocou anis com a intenção de tratar o piolho dele, né? Mas no material que tu vai consultar não pode ter limitação, assim, tanta limitação, né? É por isso que os meus são assim, ó, porque eu vou acrescentando. Porque sempre tem um olhar diferente da flor. Entendeu? Eu vou te falar que o Red Chestnut eu encasquetei na minha cabeça que era uma coisa negativa da pessoa, tinha personalidade que era assim. Por isso que eu não usei não. Então que fique registrado agora na tua prova uma tá coisa mais que registrado agora. Que a professora sempre falou. Terapeuta floral não pode parar de estudar nunca. Até porque os sistemas não param de crescer. Só o sistema de Bach, daqueles que a gente estudou, só o sistema de Bach que parou de crescer porque o Dr. Bach não está mais vivo. Porque todos os outros criadores dos sistemas que a gente estudou estão vivos e continuam descobrindo outras flores.
Então a gente não pode Legal. parar de estudar, Bom, né? legal. Tá, meu amor? Parabéns. Tá. Passei? Claro, Yes! tu só não passou Começar a viver de novo. só não passou na tecnologia, mas na forma Putz, floral tu passou. olha, Laura, olha, obrigada, porque caramba, que confusão. Deus me livre, que confusão. Não sabia disso não. É que minha Tá. filha não tá aqui, cara. Quando minha filha tá aqui, ela vai resolvendo as coisas pra mim, eu tenho que me virar, tá certo. Mas, assim, passou despercebida, porque eu já estava tão estressada por outras coisas, deixei. Desculpa, Não mesmo. é para mim que tu tem que pedir desculpa, é para ti, porque isso a gente tem que ter um pouquinho de discernimento também, às vezes, de que, olha só, não tô dando conta, então para tudo e vai resolver o que tu precisa resolver, o que é urgente, né? Claro, Aham. essa questão da prova. Mas quando tu diz assim, eu já estava estressada com outras coisas, e às vezes, se tu tiver que adiar um dia ou dois para entregar a fórmula floral para um paciente, eu já fiz isso. E eu não digo que eu não farei de novo. De dizer assim, às vezes eu passo um dia estressante no consultório e eu fiquei de entregar a fórmula para ele o quanto antes, e é, sei lá, 10 da noite, 11 da noite, eu tô com a cabeça a mil, tô cansada mentalmente e fisicamente, e eu não acho nem justo sentar e fazer a Tu fórmula do fica paciente nesse cansada, momento. Laura? Claro, Caraca. tu acha que não? Tu achou que não? Não sei, tu não parece que é desse planeta, não, mulher. Ah, Assim, não, mas... porra, às 4h30 tá acordada, meia-noite e pouco tá mandando mensagem. Eu fico, essa mulher tem. Mas às vezes, é isso que eu digo, mas às vezes mentalmente eu percebo, tô com dor de cabeça, ou tô... porque assim, eu às vezes durmo 2, 3 horas por noite, mas aí chega no final de semana, tem finais de semana que às vezes eu falei para vocês esses dias dormir quase 12 horas, que eu tava com sono super atrasado. Chega um momento que eu preciso dar um reset, assim. E eu preciso respeitar isso, É. entendeu? Eu preciso reconhecer o teu limite e respeitar. Então já aconteceu de eu dizer pro paciente assim: olha, eu acabei, tipo assim, eu atendi o paciente às 2 da tarde. E daí eu segui atendendo. Aí eu atendo, organizo algumas outras coisas no consultório, porque, por exemplo, nesse momento tá tudo uma bagunça aqui que tu não tá enxergando, que é os materiais que eu tô aqui para te assessorar na prova, é os vídeos que eu vou gravar depois, é os atendimentos dos pacientes que eu fiz de manhã. Aí tá tudo aqui e eu arrumo, né, no final do expediente, arrumo aqui, daí eu penso, agora vou sentar e fazer? Não. Então já aconteceu, de eu mandar a mensagem pro paciente 10 da noite e dizer, olha, eu acabei de encerrar os atendimentos e organizar aqui as fichas e eu já tenho alguma coisa pontuada aqui, mas eu vou olhar de novo para tua fórmula amanhã, porque claro, do atendimento eu já saio com alguma coisa pontuada, mas eu igual gosto de fazer essa revisão. Por isso que eu te falei, consulto os meus materiais, olho de novo para Red Chestnut, por exemplo, e aí eu digo, Uhum. e aí eu às vezes excluo umas flores, às vezes eu incluo outras. Então eu gosto de dar um outro olhar assim mais refinado. E aí eu digo para o paciente, olha, não, eu tô com a tua forma pré-pronta, mas eu não vou te mandar agora porque eu preciso estar com a cabeça descansada para dar uma revisada aqui, amanhã eu te mando. Tá tudo bem? Tudo bem. Então tá, ponto. Preciso reconhecer o Tá meu gravando, limite. né? Tô. Ah, tá. Não, só vou te falar, eu uso radiestesia. Uhum. E acontece, das vezes, eu faço a forma, eu não pergunto antes, que eu, por exemplo, lembra que eu te falei uma vez que eu fui acho que era uma psicóloga, ela usava floral, mas eu lembro que ela escolhia através da radiestesia. Eu já não faço isso, eu aprendi com você diferente, eu escolho as fórmulas todas, eu raciocino antes do que a pessoa está precisando, vejo. Uhum. Depois, isso tem me auxiliado bastante. Aí eu uso pêndulo, assim, porque às vezes está uma coisa a mais. Sim, E já várias vezes eu falei assim, gente, não é possível, eu vou lá, vejo de novo, vejo de novo. Não é, não é, não é. É muito engraçado. sim. Mas já eliminei várias coisas da fórmula da pessoa por causa disso. Tá pronto, Uhum. às vezes tem 15. Aí foi lá e tirou uns 3. É isso aí. Entendeu? A Graça que faz aquelas cartinhas, ela fez umas coisas, umas mandalas que dá para usar como pêndulo para fazer radiestesia dos Ah, florais. legal. Depois tu olha no site dela. Meu amor, então, Uhum. Tá. tu me manda como é que tu quer que eu escreva o teu nome no certificado. E aí, Tá. logo em seguida, eu te mando o teu certificado, tá? Parabéns. Agora, Tá, não obrigada. esquece que o terapeuta floral não pode parar de estudar nunca e que Eu gostei tanto disso aqui, Laura. que bom. Tanto. E que tu abraçou essa missão comigo de espalhar flores pelo caminho. Então, sucesso.
publica o teu certificado nas redes sociais quando tu puder e tal, marca a prof, que a prof replica também, porque isso é importante, é comprovação de que tu tá atuando, é comprovação, sempre que tu tiver um depoimento de um paciente que tu possa publicar, né, que a pessoa autorize, publica, isso tudo é muito importante, como eu disse para vocês, a lei vai mudar a qualquer hora, porque já tem projetos de lei aí para mudar, e tudo isso é importante para mostrar, para comprovar realmente que vocês já estão atuando e certificadas, né? Não fizeram um curso de um final de semana e se intitularam terapeutas florais. Tá. Tá? Tá certo. Beijo. Obrigada e mais uma vez foi mal aí, tá? Tá Muito bem. obrigada pela paciência. Tchau, Beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau.